Bom, galera, fim de jogo, o Vasco empata com o Cruzeiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que o Vasco talvez tivesse tudo até para sair vencedor. Infelizmente não conseguiu por circunstâncias do jogo muito alheias àquilo que a gente esperava. O Vasco jogou o tempo todo de igual para igual, tentando vencer o Cruzeiro e ainda saiu na frente no placar merecidamente, numa jogada de oportunismo do Verratti, né, como você já viu aí nos vídeos postados. E o Vasco está vendo muito bem. Primeiro, a perda do David, que vai fazer com certeza muita falta nesse resto de campeonato brasileiro, na Copa do Brasil. O David é o segundo artilheiro do Vasco, é um jogador que é muito insinuante pela esquerda, tem muita qualidade, vai fazer falta as arrancadas dele, as clareadas de jogo que ele dava. Com toda certeza, um jogador que ele tem uma valência técnica muito superior à média de jogadores que nós temos e não temos uma peça de reposição à altura do David pela ponta esquerda, né? Talvez deslocando o Emerson Rodrigues para a esquerda e usando o Puma como hoje foi usado na direita, né? Mas isso é para daqui a pouco. A questão é a seguinte, o Vasco joga bem, o Vasco propôs o jogo, o Vasco foi para cima, o Vasco quis sair com a vitória. Só que a gente tem que falar um pouco sobre a organização. Antes de entrar no tema da expulsão do Cocão e outros pontos aqui, a gente precisa falar um pouquinho sobre como esse Vasco está jogando em relação à organização tática no meio-campo. Porque eu sinto que por mais que o Vasco tenha se portado bem, tenha ido para cima, tenha segurado o ímpeto do Cruzeiro, que é um bom time, um time organizado, com um grande investimento, e esse resultado acaba não sendo ruim pelas circunstâncias do jogo, me parece que o Vasco ainda não conseguiu fazer com que o meia de qualidade diferenciado, Coutinho e Payet, consigam jogar. E essa é uma deficiência de criação que passa pelos nossos volantes e passa por um jeito de jogar do Vasco que privilegia sempre a jogada individual e a jogada de fundo, cruzamento na cabeça do Verratti. É só falar, mas é óbvio, né? Se o Vasco tem essa como a principal jogada, é óbvio que o Vasco vai fazer essa jogada. Eu concordo, porém, eu entendo que isso a gente inutiliza um jogador-chave genial que a gente tem no elenco, que é o Coutinho, e também o Payet. A nossa forma de jogar está tirando a possibilidade desses caras serem mais participativos, mais decisivos, inclusive, das jogadas. O Coutinho parece que está sempre tentando buscar jogo e ele não tem ninguém para se comunicar com ele, porque no fim das contas os nossos volantes eles não passam. Nossos volantes eles não trazem a bola, eles não tabelam, eles não trazem a bola e não deixam o Coutinho ou o Payet em condições de finalização ou numa jogada mais facilitada. Os jogadores eles têm que buscar o jogo. E esse, para mim, é o maior problema hoje da forma como o Vasco tem se portado em campo. Então, para mim, essa maior dificuldade hoje do Vasco, né, a criação e a forma como utilizar os meias, que basicamente você não vê o rendimento desse atleta justamente pela forma que o Vasco joga. Privilegia a jogada individual, privilegia a jogada de fundo, o Vasco finaliza pouco e quando finaliza, como foi o chute do Coutinho, acabou indo para fora. Então, assim, a forma como jogar no momento não privilegia esses jogadores. E isso é necessário para que o Vasco consiga extrair um pouco mais, tanto do Coutinho quanto do Payet. Payet que hoje nem entrou em campo. O detalhe é, para mim, o Vasco até teria a chance de sair vencedor da partida. Tinha feito 1-0, tinha condições, né, de manter o ritmo e continuar indo para cima. A questão foi que, claro, naquele momento inicial do jogo, em que o Vasco estava indo para cima, tentando e tal, a gente vê um Vasco que abre o placar no primeiro tempo e a gente vê o Vasco segurando o ímpeto do Cruzeiro muito bem. Só que aí no segundo tempo começou a bafa do Cruzeiro, o Vasco toma o gol de empate num vacilo de marcação, acho que é ali vacilo do Piton, que não dividiu com o José Ivaldo, vacilo dos volantes que estavam na cobertura e vacilo da organização defensiva de jogadores mais altos, né? Porque eles estavam basicamente, João Vitor e Léo Pelé, muito juntos um do outro, deixando muito espaço para a bela cabeçada do José Ivaldo. Acabou tomamos um gol de empate, depois do Verratti ter sido muito oportunista, abrindo o placar para o Vasco. Só que aí o Vasco começa a equilibrar as ações, porém um Cruzeiro muito insinuante, muito perigoso, vindo com muita força para cima do Vasco. E aí a gente percebe que o Vasco, o Coutinho cansa, né? E o Paiva começa a jogar um pouco mais privilegiando
a jogada trabalhando mesmo, né? A tentar sair com um pouco mais de qualidade, mas com os volantes usando o Sforza para poder dar um pouco mais de qualidade, um pouco mais de vitalidade na marcação. Embora eu acho que o Gumora faça isso melhor que o Sforza, ele estava cansado, né? E o Coutinho, que também ali, por estar cansado, já não conseguia dar tanto dinamismo no meio campo. E aí acontece o lance, o Vasco consegue equilibrar as ações, consegue segurar um pouco mais o ímpeto dos caras e tal. Para mim, o Jean Davi, na saída, a saída do David, que foi horrível, o Jean Davi, para mim, ele não comprometeu, mas também não fez uma grande partida, não teve uma grande atuação. E aí o Vasco, simplesmente após a expulsão do Cocão, que na minha visão, eu opinei já falando aí que eu acho que o juiz tinha que ter olhado o VAR, porque o Cocão, ele é imprudente, mas ele não vai para pisar, não é maldoso, não é proposital, não é intencional, e ele não deixa o pé, ele tenta tirar o peso da perna esquerda, porque ele foi para pisar na bola, e acaba resvalando na perna do jogador. Ele, inclusive, você vê que ele tira o peso, né? Eu comento o lance da expulsão, eu achei que realmente não deveria ter sido expulso, e eu acho que se ele revisasse no VAR, talvez não expulsasse. Agora, não olhar o VAR me deixou bastante incomodado. Então, assim, depois do Cocão, o Vasco administra o jogo, e aí o Vasco tenta até uma jogada ou outra com o Emerson, que é um jogador diferente. O Vasco tenta ali uma jogada ou outra, mas aí fica muito prejudicado por ter um jogador a menos e basicamente tendo que administrar o jogo para não levar a virada. Então, assim, acaba sendo um resultado positivo pela forma que acabou o jogo, né, com um a menos e na situação que o Vasco estava, mas no fim das contas o Vasco tem tudo para fazer uma boa partida contra o Atlético Mineiro, porque teve hoje postura, organização, jogou de igual para igual, poderia ter saído com vencedor do jogo, só que eu ainda acho que ainda falta esse time jogar mais pro Coutinho. Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda. O que o Paiva precisa organizar melhor isso. O Cocão até tentou se aproximar, tentou conversar ali, mas jogadores ficam muito afastados, muito distantes. O Coutinho é um jogador de aproximação. E ele não está tendo essa possibilidade. Está sempre dominando a bola sozinho, sem opções. Os jogadores estão todos de longe. Por isso que é bom testar o Coutinho com o Payet para a gente ver o que pode dar desses dois jogadores jogando juntos. Porque pelo menos a gente vai ter mais aproximação e muito mais recurso técnico para uma jogada diferenciada. Sinto vontade de ver esses dois jogando ainda, com um esquema de marcação bastante reforçado, porque eu acho que com certeza vai dar samba, vai dar muito bom. Então é isso, galera. Vamos encarar o Atlético, vamos ganhar. Tamo junto, até o próximo vídeo.